Bom, pessoal, hoje a gente vai estar conversando a respeito de cronograma, tá? Como que a gente trabalha a informação, como que a gente estrutura ela para que a ferramenta 4D, no caso o Navisworks, receba de maneira simplificada, certo? De maneira mais simples, que fique uma coisa que você consiga trabalhar tanto no Navis, ou Solibri, ou qualquer outra ferramenta, certo? Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito de uma padronização na estrutura de informação, tá? É uma coisa que geralmente o pessoal não comenta e aí a gente começa a ter alguns problemas na hora de fazer a integração do modelo 4D, certo? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito do CSV, tá? Eu tenho aqui uma definição pronta do CSV, certo? E é interessante que essa definição eu tirei do Google, né? E ele já dá uma explicação muito sintetizada a respeito dele, que basicamente é um arquivo com valores separados por vírgula, tá? Do mesmo jeito que eu tenho o IFC para geometrias parametrizadas, eu tenho o CSV para estrutura de dados, certo? Então isso quer dizer que uma vez que eu tenha IFC mais CSV, eu consigo estar fazendo 4D e 5D em qualquer outra ferramenta que eu consiga estar fazendo essa integração. Se eu tratar especificamente do Project ou Excel que seja, eu vou ter alguns softwares que podem vir a não fazer essa leitura. Então quando eu trato do CSV, eu já tenho uma padronização da informação. Isso já é importante vocês ficarem sabendo, certo? Como que é a estrutura no Navisworks, tá? Bom, isso aqui é um cronograma básico, certo? Onde eu tenho os IDs, eu tenho os nomes das tarefas, certo? Eu tenho aqui os atributos organizados para leitura, né? No Navisworks, certo? Mas algumas peculiaridades a gente precisa saber. Quais são essas? Esse constructor, por exemplo, tá? Ele precisa reconhecer que essa atividade ela foi categorizada como construção. Então eu preciso dessa nomenclatura para todas as atividades. Se eu for fazer demolição, eu vou colocar demolição, mas no caso mais geral é construção, certo? Eu vou ter início programado, término programado, início real e término real. Essas informações são as informações para estarem conflitando na hora de gerar o vídeo e aparecer para vocês conforme a configuração que vocês programarem. Atrasado vermelho, por exemplo, certo? Então, ele precisa confrontar essas datas, tá? Para que ele consiga fazer a interpretação, tá? Então, se eu tenho data início e data fim, por exemplo, dos dois jeitos, né? Aqui nesse exemplo que eu estou colocando, amarelo início, verde, fim, ele vai fazer essa interpretação e você vai conseguir visualizar isso. Então, como que a gente estrutura isso daí? A gente pode estar estruturando isso de qualquer jeito, tá? A gente fez em Project, a gente tirou do Project, jogou pro Excel e a gente também abre isso aqui em blocos de notas, tá? Vamos dar um exemplo. Eu posso pegar isso aqui e abrir em blocos de notas, tá? Aí você pensa, nossa, tá caótico. Não, não está caótico, tá? Isso daqui foi uma exportação feita, tá? Ele exportou, no caso, em ponto e vírgula estruturado, então cada ponto e vírgula desse aqui é uma quebra de coluna, certo? Então eu tenho sim uma informação estruturada. E aí com essa informação estruturada eu jogo-a dentro do Navisworks, certo? Então, é importante vocês saberem dessas visualizações. É o mesmo cronograma, tá? Estruturado, apresentados de maneira diferente. Então, tem a mesma estrutura, os parâmetros, os atributos estão na mesma sequência. O que difere é a extensão do arquivo. Então, aqui eu tenho um arquivo com valores separados por vírgula, tá? Esse arquivo tem 17K e o mesmo arquivo em XLS, que é Excel, ele vai ter 49K. Então, quando eu trabalho em CSV, eu tenho a mesma
economia de volume de dados quando eu migro para o IFC. Qualquer modelo que você trate ele nativo para a área IFC, ele vai ter um comprimento, né? Vamos dizer assim, ele vai comprimir essas informações, tá? Então, essa que é a lógica, né? Bom, pessoal, a dica de hoje é essa. Eu espero que vocês pesquisem mais sobre CSV, tá? Assim como vocês pesquisem sobre IFC, né? Para vocês trabalharem de maneira que vocês não fiquem reféns de nenhum tipo de software, certo? Muito obrigado.